Gente, sistema respiratório, ele é bem tranquilo, tá? A ideia é a gente, em 40 minutos, já matar esse sistema respiratório humano. A gente vai começar com o sistema respiratório humano, tá bom? E aí eu vou separar alguns detalhes aí para comentar com vocês, usando o modelo do Atlas, né? De anatomia, ok? Vamos lá para o slide primeiro, depois eu comento algumas coisas aí com vocês. Muito bem, quais são os objetivos, as funções, né, principais do sistema respiratório? Tá? Sistema respiratório. Promover a obtenção de oxigênio, né, que vai ser usado na respiração celular. Isso é importante a gente diferenciar. Respiração sistêmica de respiração celular. A respiração celular, galera, é um processo bioquímico. Lembra que a respiração celular ela envolve a quebra de moléculas orgânicas, certo? A quebra de um substrato orgânico para obtenção de energia. Nessa quebra, pode haver ou não consumo de oxigênio, que é o que a gente fala, respiração aeróbica ou anaeróbica, certo? A maioria dos animais, obviamente, vai realizar a respiração aeróbica, tá? Que eu vou ver, né, posteriormente com vocês por que eles adotam a respiração aeróbica ao invés da anaeróbica. Também, além da captação de oxigênio, né, a respiração sistêmica ela tem como função eliminar o gás carbônico presente, né, no sangue, né, e nas células, né, produzido pela respiração celular também. Então, a respiração celular ela produz dióxido de carbono, esse dióxido de carbono vai cair na corrente sanguínea ali, né, vai ser dissolvido ali no sangue e depois ele tem que ser eliminado, né, do sangue, porque ele pode alterar o pH do sangue, né? O dióxido de carbono pode alterar o pH do sangue, que a gente vai já ver, né, como ele faz isso, e ele precisa ser eliminado. Portanto, eu preciso que vocês percebam o seguinte, que a respiração, ela também é um processo, é um meio, né, de eliminar produtos do metabolismo. Tá? Não é só a digestão e nem a excreção. A digestão e a excreção eliminam, né, os resíduos do nosso metabolismo. Legal. A urina lá pode ter amônia, pode ter ureia, ácido úrico, depende do animal, né? E tem outros resíduos ali do nosso metabolismo. Mas a respiração também é usada para eliminar o produtos do nosso metabolismo, que no caso é o dióxido de carbono. E a gente perde também um pouco de água, né, na respiração. É só a gente ficar num ônibus lotado num dia de chuva que a gente percebe a respiração eliminando o vapor de água, né, que o vidro do ônibus fica embaçado ali e ninguém consegue enxergar nada. Então, a respiração também elimina um pouco de vapor d'água, e esse vapor d'água, essa água, né, da respiração, é o que a gente chama também de água metabólica, tá? A água produzida pelo metabolismo, né? Que também pode vir da respiração celular, tá? Só a gente revisar lá a respiração celular para checar esses detalhes. Uma outra função é garantir a troca gasosa, né, entre a célula e o ambiente, tá bom? Então a gente capta o oxigênio, esse oxigênio vai cair nos fluidos corporais ali dos animais, no nosso caso no sangue, e esse oxigênio vai lá para a célula, né, ser captado pelas células. E também a função da respiração também é levar o dióxido de carbono que é produzido nas células até o meio externo. Então a ideia, né, é essa da troca gasosa, né? Troca gasosa percebe que a troca gasosa ela ocorre entre a célula e o sangue, e depois entre o sangue, lá entre a superfície respiratória, certo? E o ambiente. Ela vai ocorrer nesses dois momentos aí. E isso depende, obviamente, do organismo, né? Do sistema respiratório e do sistema circulatório. A gente não pode esquecer. O que mais? Ajuda a fazer a regulação da acidez presente nos fluidos corpóreos. Isso depende muito mais do dióxido de carbono do que do oxigênio. Tá? Vou já explicar por quê. Atua na regulação do pH do sangue, que tem a ver também com o dióxido de carbono, acidez, pH.
filtrar, aquecer e umidificar o ar que respiramos. Isso depende não só do sistema respiratório, tá? Mas também depende do sistema circulatório. A questão de umidificar e aquecer depende também do sistema circulatório, que a gente vai já entender um pouquinho como é que isso acontece, tá? E atua na produção dos sons, obviamente. Né? Eu estou falando aqui, eu estou usando a expiração, né? A saída do ar dos meus pulmões. Beleza? A gente vai experimentar algumas coisas aqui. A gente sabe que lá na laringe, na altura da laringe, tem lá as pregas vocais. E as pregas vocais produzem o som, né, que a gente emite. Muito bem. Outros animais também produzem sons, também emitem sons com auxílio da respiração? Ok, sim. Mas tem animais que produzem sons usando outras ferramentas, né, outros artifícios aí. Tá? Muito bem. Mas prega vocal capaz de produzir uma diversidade enorme de sons, isso é exclusividade só de alguns mamíferos, beleza? Então, a gente usa a expiração associada à vibração das pregas vocais. E para aprimorar a emissão dos sons, o que a gente usa? Língua, a boca, os dentes, né, o nariz, né, são as variações, né, que a gente consegue. Eles ajudam a promover as variações do som, né? Muito bem. Então vamos lá falar um pouco da anatomia do sistema respiratório. Ele é constituído basicamente pelas vias aéreas respiratórias e pelos pulmões. As vias aéreas também são chamadas de porção condutora, tá bom? O que são as vias aéreas, professor? Fossas nasais ou cavidades nasais, tá? Então tem a faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, certo? Essa é a porção condutora, tá bom? Parou ali no bronquíolo. Alguns bronquíolos já conseguem participar da troca gasosa, embora numa proporção bem menor, tá? Mas quem participa realmente da troca gasosa lá nos pulmões? Os alvéolos pulmonares, que são aquelas bolsinhas, né? Que estão lá nas extremidades dos bronquíolos. A gente vai já ver um desenho para entender melhor. Muito bem. Essa porção condutora, tá, do sistema respiratório, ela é revestida predominantemente por tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico e ciliado. Pô, professor, histologia de novo? Sim, sempre, né? A histologia está assim com a fisiologia humana, né? Então, por que essas vias condutoras têm predominantemente tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico e ciliado? Primeiro, produção de muco, tá? Vamos auxiliar na produção de muco para o muco ajudar a proteger a via respiratória, umidificar a via respiratória, reter partículas indesejadas ali no muco, ok? É ciliado para garantir também a retenção de partículas de poeira e partículas indesejadas e conduzir, né, essas impurezas para o meio externo, tá? Principalmente vai ficar acumulada ali nas fossas nasais, nas cavidades nasais. Beleza, deixa eu mudar aqui rapidinho para o corpo humano para a gente entender melhor aqui a nossa aula, tá? A anatomia aí do corpo humano, do sistema respiratório. Vamos lá. Aqui a gente tem os pulmões, né? Um par de pulmões. Eu vou virar aqui rapidinho. Tá aí os pulmões, ó. Estou selecionando um aqui e o outro aqui. E aqui em cima, ó, essas estruturas que vocês estão vendo aqui são as fossas nasais. Tudo isso, né, são as fossas nasais. Beleza? Eu vou dar mais um zoom e vou colocar aqui só para vocês entenderem um pouquinho melhor onde essas estruturas estão localizadas, ok? Vou colocar aqui o crânio, por exemplo. Olha só. Percebe o seguinte, que o crânio, essas fossas nasais estão dentro do crânio. Eu tirei aqui um pedaço do crânio.
para vocês observarem as fossas nasais, como elas se encaixam perfeitamente, né, nessas deformidades aqui do crânio. Tá? Então, as fossas nasais estão dentro, né, da porção da face aqui, né, do crânio. Daqui dessas fossas nasais, a gente parte aqui para a faringe. Aqui é a primeira porção da faringe, que é a nasofaringe. Aqui está a porção média, que é a orofaringe, tá? Que é a porção da faringe que está em contato com a boca, beleza? Então está a nasofaringe aqui, a orofaringe aqui, e aqui a laringofaringe, que é a terceira porção da faringe, tá bom? Que é essa que vai bifurcar, e aí por trás vai continuar o esôfago, beleza? Deixa eu colocar aqui o sistema digestório só para você lembrar. Tá aqui o esôfago, tá? Caminhando aqui por trás da traqueia. Beleza. Tá? Muito bem. Então, percebe que quando eu tiro aqui o sistema digestório, esse pedaço da orofaringe e da laringofaringe, eles somem, né? Por quê? Porque é a parte da faringe que também pertence ao sistema digestório. Muito bem. Então, aqui você tem a laringofaringe, que vai bifurcar e pela frente ela vai originar, ela vai dar sequência aí à laringe. Observa aí a laringe. E aí eu vou dar uma ampliada. Eu vou dar uma ampliada aqui na laringe. Deixa eu colocar aqui ela separada. Deixa eu tentar colocar ela separada aqui. Ah, não dá. Dá. Consegui. Então a laringe é essa abertura aqui. Putz, eu não consegui o que eu queria, mas enfim. Vamos voltar aqui. Mas acho que eu vou conseguir agora. Eu vou dar um zoom aqui e vou entrar na minha laringe, para vocês verem a prega vocal. Deixa eu ver aqui. Cadê a prega vocal, professor? Aí que eu estou na abertura aqui, era aqui a prega vocal. Muito bem. Então aqui a laringe, ó, ela tem as pregas vocais. Está bem aqui, as pregas vocais dentro da nossa laringe, tá? Então, quando a gente produz o som, são essas pregas que vibram aí, né, produzindo som. Continuando o nosso sistema respiratório, a gente tem aqui a traqueia, certo? Tá aqui a traqueia. Percebe que a traqueia ela tem anéis. Tá aqui a traqueia, esse tubo aqui, ó, tá? É esse tubo maior aqui, que vai continuar até os brônquios. Tá aqui um brônquio, tá aqui outro brônquio, tá? Os brônquios que partem dessa bifurcação da traqueia são chamados brônquios primários. Então, tu percebe que tanto a traqueia quanto esses brônquios primários são revestidos por anéis de cartilagem, tá? Esses anéis de cartilagem são extremamente importantes para manter esses tubos aqui abertos, tá? Então, eles vão ficar abertos aí, tanto os brônquios quanto a traqueia, com a ajuda, né, desses canais cartilaginosos, tá bom? Muito bem. E aí, os brônquios primários, eles vão entrar aqui, ó, nos pulmões, e aí eles vão se ramificar mais ainda, originando os brônquios secundários, né? Esses brônquios secundários ainda têm anéis de cartilagem e aí vão se ramificar mais ainda, dando origem aos brônquios terciários. Esses brônquios terciários já são os bronquíolos. Alguns deles já participam da troca gasosa. Dando continuidade aqui, ó, aos bronquíolos, esses bronquíolos vão terminar em bolsas pequenininhas que são os alvéolos pulmonares. Está aqui o bronquíolo, o finalzinho do bronquíolo, e aí no finalzinho de cada bronquíolo tem aqui os alvéolos pulmonares, que são essas estruturas aqui em forma de bolha.
Percebe aqui por dentro, ó, esses alvéolos pulmonares, eles estão se comunicando pelos ductos, ó. Tá vendo? Esses ductos ou poros aqui alveolares são as estruturas que comunicam um alvéolo ao outro, tá? E aqui dentro você tem as trocas gasosas, né? O oxigênio, né, entrando aqui na corrente sanguínea e o dióxido de carbono saindo. Como é que acontece essa troca gasosa? Vou explicar mais tarde para vocês como é que funciona, tá bom? Então, esses alvéolos pulmonares são as estruturas onde efetivamente vai ocorrer a troca gasosa, né, dos nossos pulmões, lá dentro dos nossos pulmões. Beleza? Tem aqui substâncias que auxiliam também a manter esses alvéolos pulmonares cheios, tá? Então, vamos voltar aqui rapidinho para o nosso sistema respiratório. Aqui. E agora você observa a associação do sistema respiratório, gente, com o sistema circulatório. Tá? Você observa o seguinte, que ao longo, né, do sistema respiratório, aqui na parte superior do sistema respiratório, nas fossas nasais, você tem vários vasos sanguíneos circundando, né, envolvendo ali várias regiões das fossas nasais. Isso tem um porquê. Vamos voltar lá para a nossa aulinha rapidinho. Olha só as fossas nasais. Elas têm duas aberturas anteriores, que são as narinas, se encontram separadas pelo septo nasal, que é esse pedaço de cartilagem que fica aqui proeminente no nosso nariz. Muito bem. Elas possuem células sensoriais responsáveis pelo olfato na parte, né, de cima. E só para vocês entenderem onde é que fica essa porção sensorial das fossas nasais responsáveis pelo olfato, a gente vai dar uma olhada no corpo humano de novo, beleza? Ok, então no teto das fossas nasais tem um conjunto de neurônios, tá, responsáveis por perceber o olfato. E esses neurônios, eles estão bem aqui, ó. O nervo olfatório, tá vendo esse bulbo olfatório aqui, ó? É a parte do sistema nervoso que fica coladinho lá nas fossas nasais. Deixa eu mostrar aqui o sistema respiratório. Olha só. Então, lá escondidinho. Aqui, ó. Está o nervo olfatório responsável pela percepção do olfato. Ok? Elas são altamente vascularizadas, tem vários cílios, né, para ajudar a manter, a reter as impurezas, tá bom? Tem células produtoras de muco também para ajudar a reter as impurezas, mas são altamente vascularizadas. Isso para quê? Por que você viu aqueles vasos sanguíneos ali? Que você está vendo nessa figura aí. O sangue, ele ajuda a manter o ar aquecido e úmido, tá? Por quê? Porque quando o sangue passa ali pertinho das fossas nasais, parte do vapor d'água metabólico, né, passa por difusão, né, para o espaço das fossas nasais e ajuda a manter a umidade ali, né, do ambiente. E o calor também passa, tá bom? O calor, você percebe que o sangue está vindo ali dos órgãos internos, né, está vindo ali das entranhas e está chegando a uma temperatura, tá? Está chegando a uma determinada temperatura que é muito próxima da temperatura das vísceras, que é 37 graus, 37,5 e tal. Muito bem. Então, esses 37 graus, né, representam o calor, tá? Então, quando o sangue chega ali nas fossas nasais, ele está levando esse calor. E esse calor, parte desse calor se dissipa, né, para as fossas nasais. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos como é que acontece. Tinha preparado um esqueminha aqui. Muito bem. Então, tu observa o seguinte, ó, que tu tem as artérias e veias aqui nas fossas nasais. Ó, aqui em vermelho é uma artéria e azul é a veia, tá? Ambas estão trazendo
estão levando sangue com uma determinada temperatura, né? A artéria está um pouquinho mais quente. A artéria e veia, geralmente elas estão próximas uma da outra, né? Por quê? Porque estando juntas, elas ajudam a manter o calor dentro do corpo, né, da pessoa e evita a dissipação desse calor. Isso é uma adaptação, né, que a gente adquiriu para ajudar a manter a nossa temperatura corporal. Deixar os vasos sanguíneos, artérias e veias juntinhas é uma forma de manter o calor entre esses vasos sanguíneos. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Deixa eu colocar aqui rapidinho. A artéria, ela tem, né, uma determinada temperatura. Aqui, né, quando ela está vindo aqui do coração, ela está numa temperatura que é um pouquinho maior que a veia, né? E a veia está trazendo, né, o sangue aqui para o coração, ela está um pouquinho mais fria. Mas aqui, ó, né, nesse ponto, o que vai acontecer? Como elas estão fluindo em sentidos opostos, né, a artéria ela já está muito quente aqui, ela já passa um pouquinho de calor para cá, para a veia. E aí ela vai passando esse calor ao longo, né, desse caminho, de toda essa comunicação com a veia, ela vai passando calor para ela. Né? De forma que quando ela chega aqui, já nas extremidades do corpo, como por exemplo aqui as fossas nasais, elas já estão mais ou menos a uma temperatura bem semelhante. E aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse calor passa aqui para as fossas nasais. Então, a gente tem que entender que os vasos sanguíneos estão mais quentes, né, que as fossas nasais, e o calor sempre vai passar do mais quente, né, do ambiente mais quente para um ambiente mais frio. E aí a gente tem aqui uma fossa nasal, né, uma via respiratória, melhor dizendo, mais quente. Essa temperatura é importante para garantir uma troca gasosa eficiente, tá bom? Então tem que haver essa troca, esse aquecimento para facilitar a passagem, a troca gasosa, tá bom? Por quê? Acho que na química vocês devem ter visto a solubilidade dos gases, certo? E a solubilidade dos gases, ela vai diminuindo com o aumento da temperatura. Não é como os solutos comuns, né? No caso dos gases, a solubilidade ela diminui com a temperatura. Então, tu imagina o seguinte, o dióxido de carbono, ele é muito mais solúvel, né, na água do que o oxigênio. Então, tem que haver um aquecimento, né, uma determinada temperatura ali, para garantir que o dióxido de carbono se torne um pouquinho menos solúvel e se solte ali, digamos, né, da água, né, e passe para o alvéolo pulmonar, né, para ser liberado para o ar. Então, tem que haver essa diferença de temperatura para interferir na solubilidade, principalmente do dióxido de carbono, para que ele possa ser liberado. Tá bom? Muito bem, então deixa eu continuar minha saga aqui. Então, observa que as vias respiratórias superiores, né, elas estão todas envoltas aqui, né, por vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos vão ajudar a aquecer as vias respiratórias para chegar lá nos alvéolos, esse ar já está mais quentinho, né, e facilitar a troca gasosa, como eu já falei, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa aula. Beleza, seguindo, a gente vai para a faringe. A faringe, como eu falei, tem 3 regiões, né? A orofaringe, a laringofaringe, né? E a nasofaringe ou rinofaringe, como você está vendo aí na figura. Ela é um tubo, né, formado por músculo esquelético, então você consegue contrair. Na hora que você engole, né, a saliva, você consegue contrair a faringe. Tá? E aí, na hora que você engole, automaticamente, o que vai acontecer com a glote, né, que é a abertura lá para a laringe? Ela vai fechar. Tá? Ela vai fechar por conta da epiglote, né, que eu vou já explicar por quê. Então, quando você engole, lembra que tem lá o fechamento da laringe,
para evitar que a comida, que a saliva, enfim, passe para a via respiratória, né, para a traqueia. Beleza. Que mais? Ela se comunica com o esôfago, né, com as fossas nasais e com o ouvido. Deixa eu colocar aqui no corpo humano para a gente observar a comunicação que a faringe tem com o ouvido, que é muito interessante essa comunicação. Essa tuba auditiva aqui, ó, ou a tuba de Eustáquio, né, como antigamente era chamada, ela vai parar lá no ouvido. Deixa eu mostrar aqui. Está aqui, ó. Então, ela está parando bem aqui, ó, pertinho, né, do canal auditivo já, e ela serve para regular essas alterações aí que o tímpano sofre, né, na medida que a altitude vai mudando, né? Então é graças a essa tuba auditiva aí que a gente consegue regular essas deformações do tímpano. Beleza, depois da faringe, quem é que vem? Laringe. Como eu falei no começo, a laringe ela tem as pregas vocais, certo? E essas pregas vocais, elas vão se dilatar, vão se comprimir com a ajuda, né, da musculatura ao redor, né? E da cartilagem também, tá? E nessas mudanças, né, das pregas vocais, a gente tem a produção de diversos sons diferentes, tá bom? Então, ao redor da laringe tem cartilagem também, né? E tem uma cartilagem que tem bastante destaque, que é uma evidência de dimorfismo sexual na nossa espécie, que é o pomo de Adão, que é essa cartilagem que fica bem proeminente, né, nos homens, tá? E é uma das cartilagens que envolve a laringe. Muito bem. Durante a deglutição, né, esse orifício é fechado, a laringe é fechada, como eu falei, pela epiglote, tá? A epiglote, ela é uma tipo uma válvulazinha que fecha aqui, né, a laringe no momento em que a gente engole. E aí, só para vocês terem uma noção do efeito da corrente de ar, né, na produção do som, tentem fazer um experimento, tá? Façam como se vocês estivessem engolindo, e aí fechando no momento que vocês engolem, vai fechar a epiglote, certo? Vai fechar a laringe. A epiglote fecha a laringe. E nesse momento, tentem produzir algum som. Não dá, né? Não dá. A gente não consegue porque não tem como o ar passar. E outra situação. Tentem tapar o nariz e a boca e produzir algum som. Também não dá. Não é verdade? Por quê? Porque o som, né, das pregas vocais precisa dessa passagem livre, né, de ar, precisa ecoar nas fossas nasais e na boca para poder produzir o som, senão não sai, né? Se a gente tapa a boca, a gente ainda consegue produzir, emitir o som, né, por conta das fossas nasais. E se a gente tapar o nariz, a gente também consegue emitir o som por conta da passagem pela boca. E aí depois da laringe vem a traqueia, né? A traqueia, ela tem os anéis de cartilagem ao redor dela, né, para ajudar a mantê-la, né, aberta. E aí ela tem também células produtoras de muco, como eu falei, toda essa via condutora, né, todos esses canais aí de condução são predominantemente revestidos por tecido epitelial pseudoestratificado, né, ciliado, e que produz muco, né, para ajudar a umedecer e filtrar, né, o ar que está entrando. É importante isso, né? Muito bem. E lá no finalzinho da traqueia, ela vai se ramificar, originando os brônquios, né, como a gente já viu lá no nosso corpo humano. Os brônquios, né,
os primeiros brônquios ainda têm anéis cartilaginosos, os últimos brônquios já não têm, né? Como eu falei para vocês aí. Então, tem esses bronquíolos que vão terminar lá nos alvéolos pulmonares. E é aí que a gente entra na parte respiratória, né? Do sistema respiratório, a parte onde vai ocorrer, a parte respiratória que eu digo é a parte onde ocorre realmente as trocas gasosas, né? E dos brônquios em diante, a gente já está dentro dos pulmões, tá bom? Então, como é que é um pulmão, né? Pulmão é um órgão em forma de cone, tá aí os pulmões pares, né? Eles estão separados por esse espaço, né, que você está vendo aí no meio, chamado mediastino. O mediastino é aquela região, né, do meio ali, onde tu encontra o esôfago, tu encontra o coração, tu encontra, né, vários vasos sanguíneos, o timo, enfim. Essa região que fica no meio aí, entre um pulmão e o outro, a gente chama de mediastino, tá bom? Beleza, ele é revestido pela pleura. Lembra que o mesoderma é aquele tecido embrionário que é onde vai surgir o celoma, né? Onde dentro do mesoderma surge o celoma. E o celoma é uma cavidade, né, membranosa que em alguns animais vai dar origem a outras, né, membranas que revestem os órgãos internos. Em outros animais mais simples, o celoma persiste e a gente continua chamando de celoma mesmo. Tá? Tipo o equinoderma. O equinoderma a gente tem lá cavidade celomática ou cavidade celômica. No equinoderma, estrela do mar. Né? Mas no nosso caso, o celoma ele vai dar origem a outras cavidades, a outras membranas, né, que revestem cavidades onde os órgãos internos ficam alojados. Tá bom? E aí, que cavidades são essas? Que membranas são essas? A pleura, o peritônio e o pericárdio. A pleura é quem reveste aí os pulmões. O peritônio vai revestir os órgãos viscerais, né, intestinos e tal. E o pericárdio ele vai revestir o coração especificamente. Então a gente tem aqui a pleura parietal, né, que reveste, que fica mais pertinho, mais em contato direto com o pulmão. Tem a pleura visceral, tá? Que burro, dá 0 para ele. Está mais em contato com a cavidade torácica. Então, essas duas pleuras, entre elas, fica uma cavidade que contém um líquido, tá bom? E aí evita, né, reduz o atrito, né, entre as pleuras aí e facilita a expansão e a redução do volume dos pulmões durante a inspiração e a expiração, tá bom? Então facilita os movimentos respiratórios aí. Beleza, são órgãos altamente vascularizados, intensamente vascularizados. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Eu gostei bastante desse atlas aqui, que facilita bastante a visualização de vocês, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. Eu vou tirar aqui vou esconder aqui, ó, um dos pulmões. Olha só a quantidade de vasos sanguíneos aqui dentro. Eu vou esconder os pulmões para você dar uma olhada. Olha só, isso aqui está lá dentro do pulmão, tá bom? Lá dentro do pulmão. Tanto é que quando eu coloco o pulmão de volta, ele se esconde, certo? Então, todos esses vasos sanguíneos aqui estão dentro dos pulmões. Para quê? Para garantir a troca gasosa, obviamente. Então, quando você pensa em respiração, galera, você tem que ter na cabeça que a respiração ela não é algo exclusivo do sistema respiratório, tá? Então, a respiração está sempre acompanhada da circulação. O sistema respiratório está sempre acompanhado do sistema respiratório, sempre acompanhado do sistema circulatório para garantir a respiração, tá bom? Muito bem. Então, os pulmões são muito vascularizados para garantir essas trocas gasosas. E a troca gasosa em si, ela é chamada de hematose, né? Que é a saída do oxigênio dos alvéolos para o sangue, tá bom? Então, é a entrada do oxigênio no sangue e saída do dióxido de carbono, né, do sangue. Tudo isso vai ocorrer por difusão, tá bom? A difusão é um processo
que é passagem de soluto, né, passagem passiva de soluto, e que depende da concentração, né? Depende da concentração. O soluto ele vai passar do meio em que ele está mais concentrado para o meio em que ele está menos concentrado, tá bom? E depende também da solubilidade, né, dos gases. A solubilidade, da pressão parcial, depende de várias características, que eu vou ver com vocês, né, com mais detalhes depois lá na fisiologia animal comparada, tá bom? Mas enfim, oxigênio entra, dióxido de carbono sai com a ajuda de quem? Da difusão, tá? E aí você está vendo um detalhe, né, do alvéolo pulmonar. Você percebe que ele está envolvido por capilares sanguíneos, e esses capilares estão trazendo, né, o dióxido de carbono proveniente do corpo, né, da respiração celular. Aí o dióxido de carbono vai passar por difusão, né, para dentro do alvéolo pulmonar, porque é onde ele está menos concentrado, e o oxigênio ele vai ser capturado, né, pelas hemácias, ele vai passar dos alvéolos para o sangue e logo vai ser capturado pela hemoglobina presente dentro das hemácias. Tudo bem? Então, o oxigênio ele vai ser capturado pelas hemácias. Vamos ver como é que isso acontece em detalhes, tá? Deixa eu ver aqui se eu tinha colocado um esquema. Rapidinho. Então, vocês estão vendo aí, gente, o mesmo esquema dos alvéolos que eu mostrei ainda agora, tá? Só para eu explicar direitinho aqui, como é que vai ocorrer essa hematose. Dentro dos alvéolos pulmonares tem ar, certo? Esse ar tem oxigênio, tá? Existe muito mais oxigênio aqui nos alvéolos pulmonares do que no capilar sanguíneo que está chegando aqui, tá? Esse capilar sanguíneo está pobre em oxigênio, então o que vai acontecer? O oxigênio vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado por difusão. No momento em que ele chega aqui, o oxigênio ele não é muito solúvel, tá? A solubilidade dele não é tão grande no plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo tem água, tá? A solubilidade do oxigênio na água não é tão grande. Por isso que dentro do sangue tem que ter o quê? Tem que ter hemoglobina. Dentro do nosso sangue tem que ter hemoglobina, tem que ter uma estrutura para auxiliar o transporte do oxigênio, tá? E no momento em que esse oxigênio entra, a hemoglobina logo capta esse oxigênio, capta 4 moléculas de oxigênio e carrega com ela. Por outro lado, aqui dentro, né, o ar está pobre em dióxido de carbono. O dióxido de carbono está mais concentrado aonde? Está mais concentrado no sangue, certo? E aí, por difusão, o dióxido de carbono vai sair, né, dos capilares e vai para o alvéolo pulmonar. Beleza? É isso aí. Então, vamos ver o que acontece aí. Você está observando aí a estrutura da molécula de hemoglobina. É importante a gente ressaltar o seguinte, que a hemoglobina ela pode carregar tanto o oxigênio quanto o dióxido de carbono, tá? Sem problema nenhum. Ela pode carregar tanto oxigênio quanto dióxido de carbono. E as regiões em que o oxigênio e o dióxido de carbono se ligam são diferentes. O oxigênio vai se ligar numa região, o dióxido de carbono vai se ligar numa outra região, diferente, tá bom? Beleza. Quando a hemoglobina está associada ao oxigênio, a gente chama ela de oxihemoglobina, beleza? E ela é instável, tá? Ela vai carregar por um tempo, mas ela não segura muito não. Quando ela chega lá nos tecidos, né, ela já se dissocia do oxigênio e libera esse oxigênio para os tecidos. Beleza? Então a oxihemoglobina ela é o resultado da interação entre hemoglobina e 4 moléculas de oxigênio. Tá bom? Então você está vendo aí nessa figura a hemoglobina associada tanto ao oxigênio quanto ao dióxido de carbono, tá? Em porções, em regiões diferentes, né? Onde se liga o oxigênio, o dióxido de carbono não se liga. E onde se liga o dióxido de carbono, o oxigênio não se liga. Tá bom? O dióxido de carbono, ele
tudo bem, ele pode se associar à hemoglobina, mas a maior parte do dióxido de carbono que é transportado no sangue não vai ser transportado pela hemoglobina. Aí você está vendo no lado esquerdo ali os percentuais, tá? 7% desse dióxido de carbono é dissolvido no plasma, tá bom? A solubilidade do dióxido de carbono é enorme, é muito maior que a do oxigênio, tá? Só que no momento em que esse dióxido de carbono sai do teu tecido, beleza? Está respirando ali, né? No momento que esse dióxido de carbono sai do teu tecido, vai lá para o sangue, ele é transformado em uma outra substância, que é o bicarbonato. Tá aí a equaçãozinha aí, ó, lá embaixo, né? O dióxido de carbono mais água gera um ácido carbônico primeiro. E esse ácido carbônico ele vai sofrer, eu não lembro. Me lembra aí, gente, que eu esqueci, me fugiu agora. O ácido ele sofre dissociação iônica ou ionização? Lembra aí pra mim, rapidinho. É papo, eu lembro, tá? Eu só quero que vocês lembrem. Responde pra mim aí. Os ácidos sofrem dissociação ou ionização? Então, quando esse ácido carbônico, né, entra lá na água, está em contato com a água, ele vai sofrer ionização e aí vai gerar o bicarbonato, o íon bicarbonato. E é essa forma, é o bicarbonato, que é a principal forma de transporte, né, desse dióxido de carbono, né, pelo sangue. 70% do dióxido de carbono ele se transforma em bicarbonato e vai ser transportado lá pelo plasma, tá bom? E os outros 23% vão pela hemoglobina, né? Quando a hemoglobina se associa ao dióxido de carbono, ela passa a ser chamada de carbaminohemoglobina ou carbohemoglobina. Então tem esses nomezinhos aí para hemoglobina que dependem de com quem ela está casada lá na hora, tá bom? Muito bem. Então você observa aí na figura de baixo, né, a hemácia. A hemácia ela pode transportar o dióxido de carbono, mas ela transporta principalmente o oxigênio. E aí lá nos alvéolos pulmonares, ou lá nos tecidos, o sangue está captando o dióxido de carbono. E quando chega lá nos alvéolos pulmonares, o que vai acontecer? O sangue vai levar, né, vai eliminar esse dióxido de carbono. Então o que acontece? O bicarbonato ele está sendo transportado ali, né, pelo sangue, beleza, tá? E quando ele chega lá nos alvéolos pulmonares, ele passa a ser reconvertido, tá, em dióxido de carbono. Ok? É importante vocês entenderem o seguinte: essa transformação de dióxido de carbono para bicarbonato, ela pode ocorrer naturalmente na água. Pode ocorrer naturalmente na água. Só que no nosso organismo tem uma enzima que acelera esse processo, que é a chamada anidrase carbônica, tá bom? Então a anidrase carbônica, ela transforma dióxido de carbono em bicarbonato, tá? E depois, lá no alvéolo pulmonar, ela transforma bicarbonato em dióxido de carbono. Então, o que faz deslocar a reação num sentido ou no outro? A concentração das substâncias, lembra? Lembra da cinética química, né? Então, o deslocamento da reação é influenciado pela concentração dos substratos, tá bom? Beleza? Então, vamos continuar aí. Então, lá no alvéolo, você está observando mais uma vez aí a troca gasosa que está ocorrendo lá no alvéolo, o sangue capturando oxigênio e liberando o dióxido de carbono. E você observa, bem legal essa figura, que ela está mostrando a pressão parcial de oxigênio e a pressão parcial de dióxido de carbono. Você observa que ali no alvéolo pulmonar, a pressão de oxigênio é muito maior, tá? Muito maior que a de dióxido de carbono. Ok? No alvéolo pulmonar. E no sangue, né, no caso do capilar sanguíneo que está chegando ali no alvéolo pulmonar, a situação é diferente, é inversa, percebe? A pressão de oxigênio é menor que a de dióxido de carbono. E isso vai influenciar no deslocamento da difusão, tá? A difusão do oxigênio vai ocorrer em que sentido? Em que ele está com uma pressão maior para onde ele está com uma pressão menor. E o deslocamento do dióxido de carbono vai ocorrer para onde ele está com uma pressão
de onde ele está com uma pressão maior para uma pressão menor. Então, essas diferenças nas pressões parciais vão influenciar na difusão, no deslocamento da difusão. Beleza? E aí um detalhe importante, eu falei que a hemoglobina ela pode transportar tanto o oxigênio quanto o dióxido de carbono sem problema nenhum. Beleza? Mas tem um composto, né, que é o monóxido de carbono, que ele pode se ligar na hemoglobina, mas ele vai se ligar no mesmo sítio em que em que o oxigênio se liga, tá bom? E aí ele vai competir com o oxigênio por aquela região lá da hemoglobina. E pode, claro, matar a pessoa asfixiada, obviamente. Então aí tá uma observação das regiões em que o oxigênio e o CO2 são transportados na hemoglobina. O oxigênio é transportado com a ajuda do ferro, tá? Pelo grupo N, e o CO2 é transportado pela parte peptídica, pela parte proteica, né, da hemoglobina. Com atenção para o monóxido de carbono, como eu já falei, tá? Beleza, gente. Coisas que influenciam aí, né, a respiração. Nos pulmões, a pressão do oxigênio ela é maior, como a gente viu ainda agora na figura. E aí, esse oxigênio tende a passar para a hemoglobina, né? Já nos tecidos, a pressão é menor. Tá? A pressão de oxigênio é menor. O que vai ser maior é a pressão de dióxido de carbono. O pH ele influencia a capacidade da hemoglobina de se combinar com oxigênio. É óbvio, né? Porque o pH ele é um fator limitante para a atividade de várias proteínas, né? Praticamente todas as proteínas. Todas as proteínas praticamente têm uma influência do pH, né? Algumas sofrem muitas variações na sua estrutura, outras nem tanto. Mas praticamente todas as proteínas têm influência do pH. E onde entra o pH nessa história? Lembra que o CO2 ele é convertido em ácido carbônico e o ácido carbônico vai se converter lá em bicarbonato. Beleza. Então, quando o bicarbonato se forma, percebe que são liberados hidrogênios ali, né, H+, íons H+. Isso vai afetar o pH. Né? Quanto mais íons H+ presentes no meio, menor vai ser o pH, obviamente, né? Então, quanto mais CO2 for liberado ali para o sangue, mais ácido ele vai ficar, obviamente. Tá? Então, quanto menos CO2, mais básico. Quanto mais CO2, mais ácido. Tá? Então, isso vai influenciar a capacidade da hemoglobina de se combinar com oxigênio. Por quê? Se ela perceber que o pH está ácido, ela vai entender o seguinte, pô, tem muito dióxido de carbono aqui, certo? Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a soltar o oxigênio que está lá com ela. Para quê? Para garantir essa passagem do oxigênio para a célula, para evitar, né, para ajudar a equilibrar mais essa acidez. Então, a atividade da hemoglobina ela é muito influenciada, né, pelo pH. Então, quanto menor o pH, menor vai ser a afinidade dela, né, pelo oxigênio, da hemoglobina pelo oxigênio. Então, o oxigênio vai começar a se soltar ali e ir para os tecidos. Tá bom? Beleza. A atividade muscular intensa, ela aumenta a produção de CO2, obviamente, pela respiração celular. Isso vai diminuir o pH do sangue e vai diminuir, né, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E aí a hemoglobina libera oxigênio para os músculos, esse aí é o exemplo. Ó. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? A demanda por oxigênio vai aumentar. E aí o teu organismo vai entender essa necessidade e vai aumentar o ritmo respiratório, tá bom? Na região do teu sistema nervoso que controla o ritmo respiratório, que é a medula oblonga ou bulbo, tá? Que é quem controla o ritmo respiratório. Então, tu vai ficar mais ofegante, por quê? Porque o teu organismo vai entender que precisa de mais oxigênio, tá bom? A hemoglobina fetal ela tem mais afinidade por O2 que a hemoglobina materna, tá? Isso é uma adaptação para o período em que o feto está ali, né, sendo gerado, né, se desenvolvendo. Ele vai precisar de mais oxigênio, capturar ao máximo aquele oxigênio que está chegando até ele.
tá? Aqui a questão do CO, do monóxido de carbono, que eu falei para vocês, né, que ele se associa à hemoglobina. Numa região que é a mesma, né, usada pelo oxigênio, e aí ele vai competir pelo oxigênio. Ele acaba matando a pessoa, né, por hipóxia ou anóxia, que são condições de pouco oxigênio ou nenhum oxigênio, respectivamente. Tá? Para a gente fechar, eu vou falar aqui dos músculos respiratórios, né, que vão fazer o movimento de inflar, né, e contrair, né, os pulmões, e o controle, né, dos movimentos respiratórios. Beleza? Quais são os músculos que atuam, né, nessa ventilação? A ventilação, o que é ventilação? É a capacidade que a gente tem de forçar a passagem do ar, né, pela superfície respiratória. Então, isso é ventilação. Então, quem promove a ventilação no nosso corpo é o movimento coordenado desses músculos respiratórios aí, que são os músculos intercostais, tá, e o diafragma. O diafragma é um músculo que fica logo abaixo aqui, né, dos pulmões, e os músculos intercostais são esses que ficam aqui envolvendo aqui as costelas, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês rapidinho. Rapidinho. Músculos. Vamos lá para os músculos. Ok. Preciso do osso também. Tá aqui. Aqui é o externo, tá? Esse osso aqui é o externo, tá? Eu vou dissecar aqui esse corpo humano rapidinho. Vou tirar esse músculo peitoral. Vou tirar esse outro aqui também. E vou tirar esse aqui também, tá? O peitoral menor. É o peitoral maior e o peitoral menor. Esses músculos que estão logo abaixo das costelas são os músculos intercostais, tá? Deixa eu tentar selecionar um aqui. Ó, tá aqui o intercostal, beleza? Outro intercostal. Esses músculos, eles vão se contrair, certo? No que eles se contraem, o que vai acontecer com a caixa torácica? As costelas vão se aproximar, tá? Então, quando os músculos intercostais se contraem, as costelas se aproximam. Isso vai fazer com que a caixa torácica aumente um pouco de volume, tá bom? Beleza. Deixa eu tirar aqui mais alguns músculos para mostrar o diafragma, tá bom? Vou mostrar o diafragma aqui de vocês. Vou tirar mais esse aqui. Opa, aqui. Vamos ver o nosso diafragma. Nosso diafragma. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse músculo grandão aqui é o diafragma, tá? Ele tá logo abaixo, né, dos pulmões, percebe? Logo abaixo dos pulmões. Deixa eu esconder ele aqui. Quando eu escondo ele, você já observa... Deixa eu colocar aqui o pulmão, né? Senão não adianta. Deixa eu colocar só o... Isso, agora sim. Tá aqui os pulmões, ó. Os pulmões. Deixa eu colocar o diafragma de volta. Tá aqui o diafragma. O diafragma está coladinho lá nos pulmões, certo? Beleza. Então, quando o diafragma se contrai junto... Deixa eu voltar lá para o slide rapidinho. Quando o diafragma se contrai junto com os músculos intercostais, a cavidade torácica, a caixa torácica, ela vai aumentar de volume, tá? Então, durante a inspiração, o diafragma se contrai e aí ele abaixa. E os músculos intercostais se contraem também. Então, há uma contração desses dois músculos e aí a caixa torácica aumenta. Consequentemente, vai aumentar o volume, né, dos pulmões. Então, os pulmões vão forçar a entrada do ar na inspiração. Tá bom? Então, aumentou a caixa torácica, aumentou o volume dos pulmões. Isso vai afetar, né, a pressão no sentido para os pulmões, para dentro dos pulmões, beleza? Então vai haver a sucção aí do ar por conta desse movimento.
Na expiração, já vai acontecer o inverso, né? O diafragma se relaxa e sobe. Os músculos intercostais se relaxam, e aí as costelas descem, né? E aí os pulmões forçam a expulsão do ar. Então, essa ventilação, ela ocorre por influência desses dois músculos, desses dois grupos de músculos aí. Beleza? Essa atividade ela é regulada pelo bulbo, que é uma região lá no sistema nervoso central, ou medula oblongada, tá? Medula oblongada ou bulbo são a mesma coisa, tá? Deixa eu mostrar lá para vocês no corpo humano. Eu vou voltar sempre no corpo humano aqui, porque é sempre bom a gente ter uma visão anatômica, né, do que está acontecendo. Então deixa eu voltar aqui. Sistema nervoso. Então está aqui nosso sistema nervoso, uma parte do sistema nervoso. E vocês veem aqui, logo abaixo do cérebro, tem uma região, bem aqui, ó, uma dilatação. Tá? E logo abaixo dessa dilatação tem outra, né? Essa dilatação aqui, ó, é a ponte. Tá bom? É a ponte. E essa outra dilataçãozinha aqui, ó, do sistema nervoso, logo abaixo do cérebro, é a medula oblongada ou bulbo. E é essa região que controla o nosso ritmo respiratório. Tá bom? Essa região aí. Então vamos continuar lá. Muito bem. Para um bom funcionamento dos pulmões, a gente tem que ter um controle daquela pressão entre as pleuras, tá? Entre as pleuras e dentro, né, da pleura, daquela pleura mais próxima do pulmão, tá bom? Por quê? Porque se acumular líquido ali, a pressão vai aumentar no pulmão e aí você vai ter dificuldade de respirar, tá? Em alguns acidentes, por exemplo, o cara perfura a pleura e aí começa a entrar sangue ou líquido ali, e aí o cara começa a ter dificuldade de respirar. Por quê? Porque não tem espaço, o pulmão não tem espaço para se expandir. Ele tenta, né, puxar o ar e tal, mas não tem espaço para se expandir. Tá? Além disso, dentro dos alvéolos pulmonares, tem uma substância chamada surfactante, tá? Que ela não deixa os alvéolos grudarem. Tá? O surfactante mantém os alvéolos cheios ali, redondinhos, bonitinhos. E é extremamente importante a manutenção dos surfactantes para garantir a eficiência, né, da troca gasosa, né, lá no alvéolo pulmonar. Tá bom? Muito bem. Então, o movimento respiratório, como eu falei, né, envolve a alteração do diafragma e dos músculos intercostais. E aí você pode fazer esse experimento aí na sua casa com bexiga, né, uma mangueira e uma garrafa aí para simular o movimento respiratório, tá bom? O ritmo respiratório ele é controlado pela medula oblongada, o bulbo, tá? Ele tem um controle do sistema nervoso periférico autônomo. O que é autônomo? É que funciona meio que sozinho, né? Sofre regulação hormonal, né, e de outros neurotransmissores, mas o controle ele também pode ser feito voluntário. Tipo, eu posso expirar, controlar voluntariamente minha ventilação, né? Só que esse controle voluntário ele tem um limite. Tipo, eu não posso prender minha respiração por muito tempo, porque vai chegar uma hora que o nível de dióxido de carbono no meu sangue vai começar a ser percebido, né? Vai começar a aumentar e esse aumento ele vai começar a ser percebido pelo sistema nervoso e aí ele vai começar a tomar o controle do meu ritmo respiratório. Pô, esse louco quer se matar. Não dá, né? Então ele
esse controle voluntário da respiração, ele tem um limite. E esse limite é controlado por quimiorreceptores, tá? Receptores químicos, que estão presentes nos vasos sanguíneos, e aí eles percebem lá os níveis de dióxido de carbono, percebem o pH, alterações no pH. Então tá aí, basicamente esse aí o resumo, esse é o resumo do controle respiratório. Então o bulbo e a ponte também, principalmente o bulbo, eles percebem, eles captam, né, esses sinais que vêm da onde? Vêm de quimiorreceptores, tá? Ou do próprio sistema nervoso. Tipo, quando tu sofre uma emoção forte, né? E tal, que isso acaba te deixando ofegante, né? Ou tu para de respirar, desmaia, enfim. Essa informação que vem do sistema nervoso também vai ser processado pelo bulbo, tá? E o bulbo, ele vai mandar o retorno lá pro sistema respiratório, tá? Vai mandar a informação para te aumentar ou diminuir o ritmo da ventilação, tá bom? Que é aquele movimento coordenado dos músculos lá, beleza? Por outro lado, tem também o CO2, o oxigênio e o pH que afetam, né, que são esses níveis de CO2, de O2 e do pH, eles são percebidos por quimiorreceptores que estão nos vasos sanguíneos, tá? Nos vasos sanguíneos. E aí, esses vasos sanguíneos, esses quimiorreceptores vão mandar a informação para o bulbo, e aí o bulbo retorna a resposta lá para os músculos respiratórios,